Há 70 anos, o dólar reina absoluto no sistema monetário global, mas hoje a realidade é outra. Estamos diante de uma encruzilhada histórica. O reinado incontestável da moeda americana está chegando ao fim, não com um estrondo, mas com um lento e implacável desgaste. Isso não significa que o dólar desaparecerá amanhã, longe disso. O que estamos testemunhando é o início de uma das maiores transferências de riqueza da história moderna, e aqueles que insistirem em ignorar os sinais pagarão um preço alto. Imagine passageiros do Titanic discutindo animadamente sobre os talheres de prata no salão de jantar enquanto, no horizonte, um iceberg se aproxima em silêncio. É exatamente isso que acontece quando analistas e especialistas de Wall Street repetem o mantra da desdolarização, como se fosse um modismo passageiro. Eles não entendem ou não querem entender que não se trata de uma corrida de velocidade, mas de uma maratona repleta de curvas, obstáculos e reviravoltas. A questão não é se o dólar perderá espaço, mas como e quando essa transformação se consolidará. O dólar continuará sendo uma peça-chave no tabuleiro global por décadas, mas seu poder está sendo corroído, gota a gota. O capital internacional, como um cardume em busca de águas mais seguras, já começa a migrar para alternativas. E é nesse movimento que reside o verdadeiro perigo e a grande oportunidade. Quem enxergar além do óbvio e se preparar agora terá a chance de proteger e multiplicar seu patrimônio. Os demais serão varridos pela maré. Eu vi isso acontecer antes. A libra esterlina, outrora a moeda mais poderosa do mundo, não desmoronou da noite para o dia. Foi um declínio gradual que se estendeu por meio século, desde o fim da Segunda Guerra até o colapso do sistema de Bretton Woods. Houve momentos de esperança, promessas de recuperação, mas a história nunca retrocede. Agora assistimos a um replay acelerado dessa mesma dinâmica com um agravante. A velocidade da informação e a complexidade dos atores envolvidos tornam tudo mais imprevisível e potencialmente mais devastador. O erro mais comum das pessoas é tratar a mudança no sistema monetário como um jogo de apostas de curto prazo. Elas perguntam qual moeda substituirá o dólar, como se houvesse uma resposta simples. Essa mentalidade revela uma visão míope. O verdadeiro desafio não é adivinhar o próximo vencedor, mas construir uma estratégia que preserve seu poder de compra em meio às incertezas. Não se trata de prever o futuro, mas de se preparar para ele. Vou revelar 3 caminhos possíveis, 3 pilares que representam lógicas distintas, riscos variados e oportunidades únicas. Cada um deles corresponde a um cenário diferente para o futuro das finanças globais. O terceiro, em especial, é frequentemente subestimado pelos mercados, mas pode ser a chave para proteger seu patrimônio na próxima década. Estude-os como um cientista analisa uma equação. Entenda suas forças, fraquezas e pontos de ruptura. Um erro de cálculo pode custar caro quando a próxima crise chegar. Comecemos pelo mais óbvio, o euro. Apoiado por economias desenvolvidas com mercados de capitais profundos e um PIB combinado que rivaliza com o dos Estados Unidos, o euro parece, à primeira vista, o sucessor natural do dólar. Afinal, é a segunda moeda mais usada em reservas globais e transações internacionais. Mas essa lógica é tão frágil quanto acreditar que um avestruz poderia dominar a savana só porque é o segundo maior pássaro do mundo. O euro tem uma vantagem crucial, sua escala. Ele possui um mercado de títulos soberanos líquido e diversificado, além de empresas globais que dominam setores estratégicos, como a ASML em semicondutores, a Linde em gases industriais e a Novartis em farmacêuticos. Essas companhias geram fluxos de caixa estáveis e atraem investidores do mundo todo, funcionando como âncoras para a moeda. No entanto, o euro carrega uma falha estrutural que nenhum modelo econômico consegue resolver: a falta de unidade política e fiscal. A zona do euro é uma união monetária sem um governo centralizado, como um navio cujas tábuas são unidas por cordas frágeis. Em águas calmas tudo parece funcionar, mas quando a tempestade chega, as rachaduras se alargam. A crise da dívida soberana de 2010 foi um exemplo claro, quando os contribuintes alemães tiveram que arcar com os custos dos sistemas previdenciários gregos. O ressentimento corroeu os alicerces da União. Essa tensão nunca desapareceu. Apenas foi anestesiada pelas políticas de afrouxamento quantitativo do Banco Central Europeu. Quando a próxima crise chegar, ela voltará com força redobrada. Para o investidor comum, colocar dinheiro no euro exige uma abordagem inteligente. Não caia na armadilha de trocar dólares por euros no banco ou investir em títulos de alto risco denominados na moeda. Você estaria assumindo todos os riscos cambiais e de crédito sem nenhum prêmio adicional.
A estratégia correta é outra. Invista em empresas europeias de classe mundial, cujos lucros vêm de fora do continente. Um ETF que acompanhe o índice STOXX Europe 600, por exemplo, não é uma aposta na valorização do euro, mas sim em gigantes globais como a LVMH, luxo, ou a SAP Tecnologia, cujas receitas são majoritariamente em dólares. Você está, na prática, usando a infraestrutura financeira e jurídica da Europa para acessar negócios que transcendem fronteiras. Outra opção é alocar uma pequena parte do portfólio em títulos soberanos de curto prazo dos países mais estáveis da zona do euro, como Alemanha ou Holanda. Não espere retornos exorbitantes. O objetivo aqui é diversificar o risco de concentração no dólar, não enriquecer da noite para o dia. Pense nisso como um extintor de incêndio. Você espera nunca precisar usá-lo, mas se a casa pegar fogo, ele pode salvar sua vida. Evite a todo custo bancos ou empresas de serviços públicos de países com dívidas elevadas, como Itália ou Espanha. Esses ativos são os primeiros a sofrer quando a crise chega. Também fuja de produtos financeiros que prometem exposição pura ao euro. Eles são armadilhas disfarçadas de oportunidades. O euro não é um substituto do dólar, mas um coadjuvante em um sistema monetário cada vez mais fragmentado. Sua força está na diversidade, não na hegemonia. E é exatamente essa diversidade que torna a moeda valiosa, desde que você saiba como usá-la. Agora, voltemos nossos olhos para o Oriente. O yuan chinês é o segundo candidato mais discutido, e também o mais mal compreendido. Com a maior economia do mundo em termos de paridade de poder de compra, uma rede comercial global sem precedentes e um sistema de pagamentos digitais que deixa o Ocidente para trás, a China parece ter todos os ingredientes para internacionalizar sua moeda. Iniciativas como a Nova Rota da Seda criam um ecossistema onde o yuan pode ser usado em transações de commodities, infraestrutura e investimentos. Mas há um problema fundamental. A China quer os benefícios de uma moeda global, como o imposto do senhoriato que o dólar proporciona, sem abrir mão do controle absoluto sobre seu sistema financeiro. Aqui está o paradoxo. Para que uma moeda seja amplamente aceita como reserva global, ela precisa permitir a livre circulação de capitais. Mas a China usa o controle de capitais como ferramenta para manter a estabilidade interna e a autonomia política. Para investidores estrangeiros, isso significa operar em um sistema com regras opacas e barreiras invisíveis. Você pode entrar no mercado chinês por meio de programas como o Stock Connect ou o Bond Connect, mas sua capacidade de movimentar dinheiro será sempre limitada. Em tempos de crise, essas restrições podem se transformar em armadilhas, impedindo que você resgate seus investimentos quando mais precisa. A maioria dos analistas ocidentais, e muitos investidores otimistas, enxerga apenas os números da economia chinesa, ignorando as restrições institucionais. Eles falam em yuanização como se fosse uma inevitabilidade, mas a realidade é mais complexa. O yuan não substituirá o dólar como moeda dominante global. Seu papel será mais modesto, um instrumento regional, usado em transações comerciais com parceiros da Ásia, África e América Latina. Ele será uma peça importante em um sistema monetário multipolar, mas não o novo rei do tabuleiro. Então, como aproveitar o crescimento da influência chinesa sem se expor aos riscos do yuan? A resposta está em investir de forma indireta, mas inteligente. Uma opção são os títulos corporativos em dólares emitidos por empresas chinesas de alta qualidade, como a State Grid ou a Tencent. Você empresta dólares e recebe dólares de volta, mas seu risco está atrelado ao desempenho da economia chinesa e à solidez dessas empresas. Outra estratégia é investir em multinacionais de commodities cujos negócios dependem da demanda chinesa, como a BHP Mineração ou a Glencore Trading. Quando a China impulsiona a adoção do yuan em transações de petróleo ou minério de ferro, essas empresas se beneficiam, sem que você precise se preocupar com a estabilidade cambial da moeda chinesa. Fundos que investem em títulos asiáticos denominados em dólares, como o ETF com código AXJ, também são uma alternativa. Eles oferecem exposição ao crescimento da região sem os riscos de controle de capitais. O segredo é entender que investir na ascensão do yuan não significa investir no yuan em si. O primeiro é um fenômeno econômico e geopolítico que pode ser explorado por meio de diversos instrumentos financeiros. O segundo é um jogo de especulação cambial, repleto de incertezas e armadilhas regulatórias. Por fim, chegamos ao ativo mais antigo e mais subestimado do sistema financeiro moderno, o ouro.
Ele não paga juros, não pode ser clicado no mouse e não aparece nos modelos elegantes dos analistas de Wall Street. Para muitos, é um ativo morto, um resquício de uma era passada. Mas é exatamente essa aparente irrelevância que faz do ouro o refúgio definitivo em tempos de crise. O ouro não é uma moeda emitida por nenhum governo ou banco central. Sua valorização não depende de promessas políticas ou decisões de política monetária. Ele é um ativo não creditício. Seu valor não está atrelado à capacidade de um país honrar suas dívidas. Em um mundo onde os principais emissores de moeda reserva, Estados Unidos, Europa e China, enfrentam desafios fiscais e geopolíticos crescentes, o ouro se torna o último bastião de confiança. Quando as pessoas começam a questionar a sustentabilidade das políticas monetárias dos bancos centrais, o capital flui naturalmente para o ouro. Ele não substitui o dólar nas transações do dia a dia. Esse papel cabe às moedas digitais stablecoins, mas responde à pergunta fundamental: o que é de fato dinheiro? Em momentos de crise, quando a confiança no sistema financeiro tradicional é abalada, o ouro brilha como nunca. O erro mais comum dos investidores é tentar prever o preço do ouro usando modelos de curto prazo, como taxas de juros reais ou a força do dólar. Esses indicadores podem explicar movimentos temporários, mas ignoram o verdadeiro motor do ouro, a confiança no sistema monetário global. Quando os bancos centrais, não apenas da China e da Rússia, mas também da Polônia, Singapura e até do próprio Banco Central Europeu, aumentam suas reservas de ouro, eles estão enviando uma mensagem clara: o sistema atual está sob pressão. Para o investidor comum, o desafio não é entender por que o ouro é importante, mas como possuí-lo de forma segura e eficiente. Comprar barras de ouro físicas pode parecer a opção mais direta, mas envolve custos de armazenamento seguro e liquidez limitada. Investir em ações de mineradoras de ouro, por outro lado, introduz riscos operacionais e de mercado que diluem a pureza do ativo. A solução ideal é uma abordagem híbrida. A maior parte da alocação em ouro, entre 70% e 80%, deve ser feita por meio de ETFs lastreados em ouro físico, como o SPDR Gold Shares GLD ou o iShares Gold Trust IAU. Esses fundos mantêm barras de ouro em cofres seguros e oferecem liquidez imediata, resolvendo os problemas de armazenamento e segurança. O restante pode ser alocado em ETFs de mineradoras de ouro, como Vanek Gold Miners ETF, GDX, que amplificam os ganhos quando o preço do ouro sobe, mas também aumentam a volatilidade. Evite produtos complexos, como contratos futuros de ouro ou derivativos com alavancagem. Eles podem parecer atraentes em tempos de alta, mas são armadilhas em potencial quando o mercado se volta contra você. Lembre-se, o ouro não é um veículo para enriquecimento rápido, mas um seguro contra o colapso do sistema financeiro. Assim como você paga um seguro contra incêndio para sua casa, mesmo sabendo que as chances de um incêndio são baixas, o ouro é o seguro do seu patrimônio contra crises sistêmicas. A alocação ideal varia entre 5% e 15% do seu portfólio, dependendo da sua tolerância ao risco e da sua visão sobre a estabilidade do sistema monetário global. Pode parecer pouco, mas em momentos de crise, esse pequeno percentual pode compensar perdas em outras classes de ativos e preservar seu poder de compra. O momento de agir não é quando todos correm para o ouro, mas quando ninguém está olhando. Quando a próxima crise chegar, seja por uma moratória soberana inesperada, uma escalada geopolítica ou um colapso da confiança no dólar, o preço do ouro pode disparar de forma descontrolada. E nesse momento a liquidez do mercado pode evaporar, deixando os retardatários para trás. A verdadeira estratégia não é tentar adivinhar o ponto de entrada perfeito, mas construir sua posição de forma gradual e consistente, enquanto o mundo ainda está distraído com os altos e baixos das bolsas e as decisões dos bancos centrais. Agora é o momento de agir. Esses três pilares, euro, yuan e ouro, não são alternativas excludentes, mas peças complementares de um portfólio resiliente. O objetivo não é apostar em um vencedor, mas criar uma estrutura que sobreviva e prospere em meio às transformações do sistema monetário global. Não se trata de buscar retornos explosivos no curto prazo, mas de garantir que seu patrimônio atravesse as próximas décadas sem ser dilapidado pelas forças que remodelarão a economia mundial. A história está em movimento. Quem se preparar agora terá a chance de escrever seu próprio futuro. Os demais serão meros espectadores, ou vítimas, de uma mudança que já começou. Chegar em segurança a um porto resiliente exige mais do que sorte, exige uma estratégia construída para durar.
E essa estratégia começa com uma alocação base, desenhada para investidores que olham além do curto prazo e buscam preservar riqueza em um mundo em constante mutação. Vamos partir de um princípio simples. Considere 100% do seu capital investível, excluindo imóveis residenciais, reservas de emergência e aposentadoria, que já cumprem funções específicas em sua vida financeira. O primeiro pilar, que deve representar 35% desse total, é a sua âncora de segurança e liquidez. Aqui você terá os ativos mais estáveis do seu país, títulos públicos de alta qualidade, fundos de mercado monetário de baixo risco e, se aplicável, ações de empresas locais sólidas, acessadas por meio de ETFs de baixo custo, como o SP500 ou seus equivalentes regionais. Esses investimentos não são feitos para brilhar em um único ano, mas para garantir que você participe do crescimento econômico local sem depender de apostas arriscadas. Ao lado deles, mantenha uma reserva de caixa equivalente a 12 a 24 meses de despesas familiares em instrumentos ultraconservadores. Esse colchão não é apenas dinheiro parado, é a sua rede de proteção psicológica e financeira. Ele impede que você seja forçado a vender ativos de longo prazo em momentos de crise, quando os preços estão no fundo do poço. Os próximos 55% a 65% do seu capital formam o que chamamos de buffer de desdolarização global, uma carteira diversificada, projetada para resistir às oscilações de um sistema monetário em transição. Aqui a distribuição é clara e intencional. 20% em ativos europeus, 11% a 13% do total, representados por ETFs como VGK ou IEV, que dão acesso a empresas globais com sede na Europa, não ao euro em si. Você não está apostando na moeda, mas na capacidade de negócios resilientes de operar em múltiplas jurisdições. 20% em ativos asiáticos, outros 11% a 13%, divididos entre ETFs de mercados emergentes com forte exposição à Ásia, fundos de dívida asiática em dólar e, se preferir, uma parcela em commodities industriais como o PIC. Aqui, o foco é na demanda real por recursos e na estabilidade de cadeias de suprimento que não dependem exclusivamente do Ocidente. 30% em ouro, 16,5% a 19,5% do total. Seu hedge definitivo contra a erosão da confiança nas moedas fiduciárias. Desses, 24% a 27% devem ser alocados em ouro físico via ETFs como o IAU, enquanto 6% a 7,5% podem ir para mineradoras GDX, adicionando alavancagem controlada ao metal. O ouro não é uma aposta especulativa, é um seguro contra a inflação monetária e a instabilidade geopolítica. 3% em caixa estratégico, 1,65% a 1,95% do total, mantido em títulos de curto prazo ou fundos monetários. Esse dinheiro não está parado, ele é a sua munição para rebalancear a carteira. Quando um ativo como o ouro dispara e ultrapassa sua faixa-alvo, você vende uma parte e compra o que está barato. Quando o outro, como ações europeias, cai a níveis irracionais, você aumenta a posição. Essa disciplina transforma a volatilidade em oportunidade. Agora, a pergunta que não quer calar. Por onde começar? A resposta é simples, mas exige ação imediata. Primeiro passo, o diagnóstico. Esta semana, pegue um caderno, ou abra uma planilha e faça um inventário completo de tudo que você possui. Liste cada ativo, ações, fundos, títulos, depósitos, e calcule sua exposição em diferentes moedas e classes. Quanto você tem em dólares? Em sua moeda local? Em euros? Em ouro? Não adivinhe. Saiba exatamente onde está. Sem clareza sobre sua posição atual, qualquer plano é apenas um palpite. Segundo passo, o estudo. No próximo mês, mergulhe nos detalhes. Pesquise os ETFs mencionados, IEMG, VGK, IAU, GDX, e leia seus prospectos. Entenda seus objetivos, as 10 maiores posições, as taxas e o histórico de desempenho. Não precisa se tornar um especialista, mas precisa saber o que está comprando. Lembre-se, ignorância não é inocência, é risco. Terceiro passo, a execução. Nos próximos 6 a 12 meses, comece a migrar sua carteira para a alocação proposta. Não tente fazer tudo de uma vez. O mercado não vai acabar amanhã, mas sua paciência sim. Estabeleça um plano de aportes mensais ou trimestrais, vendendo o que está fora do alvo e comprando o que está abaixo da meta. Essa abordagem gradual reduz o risco de timing e transforma o processo em um hábito, não em um evento traumático. Há comportamentos que você deve evitar a todo custo.
Nunca aloque mais de 5% do seu patrimônio em apostas especulativas, moedas exóticas, criptoativos sem lastro ou operações de margem. Nunca abandone sua estratégia porque um ativo não subiu no ritmo que você esperava. E acima de tudo, nunca deixe que o medo ou a euforia ditem suas decisões. A história mostra que os maiores erros não vêm de escolhas imperfeitas, mas da paralisia ou da impulsividade. A transição do sistema monetário global não é um evento repentino. É um processo lento, impulsionado por forças políticas, econômicas e tecnológicas que transcendem qualquer indivíduo. Nesse cenário, o maior risco não é errar na alocação, mas não ter alocação alguma. É entregar o controle do seu futuro financeiro a um sistema em declínio, confiando que ele continuará protegendo você enquanto se desintegra. A regra de ouro é simples: se você sabe onde vai morrer, nunca vá para lá. No contexto da desdolarização, a maioria das pessoas morre em dois lugares: na complacência, assistindo passivamente à erosão do seu poder de compra enquanto o dólar é diluído por déficits e impressão monetária, ou na impulsividade, correndo atrás de alternativas que não entendem, seja uma moeda estrangeira volátil ou um ativo especulativo, e perdendo capital em meio a regras obscuras e riscos ocultos. Sua missão é clara: construir uma carteira que evite esses dois extremos. Uma combinação equilibrada de ativos locais, empresas europeias de qualidade, crédito asiático em dólar e ouro não é uma aposta, é uma fortaleza. Ela não foi projetada para vencer corridas de velocidade, mas para sobreviver a tempestades. Quando as ondas vierem, e elas virão, você não estará em um barco frágil, à mercê dos ventos. Estará em uma embarcação reforçada com compartimentos estanques, capaz de flutuar mesmo quando tudo ao redor afunda. O momento de agir não é quando o mercado atingir um ponto mágico, é agora. A janela de oportunidade não fecha com um estrondo, mas com um suspiro. O da procrastinação, o do depois eu faço, o do ainda não é a hora. A história não recompensa os que esperam pelo momento perfeito. Ela recompensa os que agem antes que o perfeito se torne impossível. As informações estão todas aqui. A escolha é sua: continuar buscando atalhos e promessas de enriquecimento rápido, ou arregaçar as mangas e construir algo que dure. Não se trata de riqueza por riqueza, mas de liberdade, a liberdade de não ser refém de um sistema em colapso, a liberdade de escolher seu próprio caminho quando a maré baixar. O tempo está passando. A decisão é sua. E a história, como sempre, será escrita pelos que agiram.